Diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Repete comigo: luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-las, naufragaram na fé. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Jesus. O Senhor tem sido tão maravilhoso. O Senhor é poderoso nas nossas vidas. Que nessa noite a nossa fé seja colocada no centro de Cristo Jesus. Que Cristo seja o centro da nossa fé. Que a nossa vida, que a nossa existência tenha como base o Senhor Jesus. Que a Tua palavra seja o nosso alvo, que a Tua palavra seja o nosso objetivo. No nome santo de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Todos nós precisamos de ser encorajados. Todos nós precisamos de encorajamento. Nós necessitamos muito de ouvir essa palavra aqui constantemente. E essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela traz encorajamento nas nossas vidas. Todas as vezes que você deixa de ouvir a palavra de Deus, você deixa de ser encorajado. Paulo escreve a Timóteo uma palavra de alerta, escreve a Timóteo uma palavra de encorajamento. Encorajamento para aquilo que é mais importante na vida, a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez o pecado tenha te enganado, tenha te levado e tenha te iludido. É isso que o pecado faz na vida do homem. Ele ilude o homem a ponto do homem achar que existe algo melhor do que a fé em Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para restaurar a sua vida nessa noite. E pela graça do Senhor, fazer com que você volte a acreditar, volte a caminhar, volte a andar nos caminhos da fé. De uma fé saudável, uma fé bíblica. Esse encorajamento aqui de Paulo a Timóteo é um encorajamento da fé, mas não é um encorajamento da fé mercantilista. Não é um encorajamento da fé utilitarista. Não é um encorajamento daquela fé barganhadora. Não é um encorajamento da fé que negocia, daquela fé que, quando você está passando algum problema, você serve a Cristo, você diz: olha, se tal coisa acontecer, se o meu filho for curado, eu vou lá, pastor, eu vou congregar direitinho. Quantas vezes eu visitei hospitais? Quantas visitas eu já fiz? E eu já ouvi a mesma coisa. Pastor, se tal coisa acontecer na minha vida, você pode ter certeza, pastor, que eu vou voltar a congregar direitinho. Eu vou voltar a fazer a obra de Deus direitinho. Não é esse tipo de fé que Paulo quer passar para Timóteo. Não é esse tipo de fé que a palavra de Deus quer te dar. Não é esse tipo de vida cristã que a palavra de Deus está te oferecendo. Paulo escreve a Timóteo, e ele diz no capítulo 1, versículo 2, que Timóteo era um filho na fé. Timóteo, um filho de pai grego e de uma mãe judia cristã,
foi instruído na lei e nos profetas, mas teve um primeiro encontro com Paulo em Listra, e no segundo encontro, Timóteo já serviu a Paulo, a Cristo, nas viagens missionárias. Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. E ao final da vida, Paulo solicita que o filho na fé vá ao seu encontro lá em Roma. Timóteo, ele não foi um apóstolo como Paulo, mas foi um missionário. Foi um líder cristão forjado na palavra de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O importante nessa vida é você e eu sermos forjados na palavra de Deus. O resto é resto. O resto é resto. A gente tem objetivos na vida. Eu tenho muitos objetivos e eu quero te dizer, eu quero confessar para você que eu sou obcecado pelos meus objetivos. Eu sou um cara insistente por natureza, obcecado. Enquanto eu não consigo aquilo que eu estou procurando, eu não quero. É uma característica minha. Talvez seja a sua característica. Agora, isso não norteia a minha vida. O que norteia a minha vida é a fé. Porque isso é desfeito muito fácil. Basta Deus falar, dar uma ordem do céu e te paralisa. Deus te paralisa. Hoje você faz isso, amanhã você não tem condições de fazer mais. Agora, o que é mais importante, o que foi mais importante na vida de Timóteo, foi o forjamento que ele recebeu da palavra de Deus. O cuidado que Paulo estabeleceu na vida dele, forjando, instruindo. Permita ser instruído, permita ser forjado pela palavra do Senhor, você não vai se arrepender. Permita-se se submeter à palavra de Deus. Permita-se submeter à pregação da palavra de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. E durante a 4ª viagem missionária de Paulo, Paulo escreve algumas coisas, dá algumas ordens para Timóteo. Ele percebeu que não voltaria a Éfeso, então escreveu essa primeira carta. E essa carta contém 2 coisas fundamentais, não só para Timóteo, mas para todos os Timóteos que estão aqui. Essa carta contém uma dose de segurança doutrinária. Nós precisamos de segurança doutrinária. Nós precisamos saber, nós precisamos sair do nível da experiência e entrar no nível do entendimento da fé. Muitas pessoas têm muitos testemunhos e vão para a televisão e contam, olha, eu fui para a igreja e quando eu fui, Deus abriu a porta de casamento para mim. Ok, graças a Deus. Tem outras pessoas que têm um testemunho na vida e transformam aquele testemunho na única pregação da vida. Aí é convidado para ir pregar nas conferências. A única pregação que a pessoa conta é o testemunho de cura que ela viveu. E mais nada. Como se a Bíblia se encerrasse naquela cura. Querido, tem muito mais para ser explorado na palavra de Deus. Paulo, ele tem uma segurança doutrinária que nos chama a atenção. Ele transfere essa segurança para Timóteo. Paulo não era enganado. Paulo ensinou a Timóteo a ter segurança conforme Cristo. Segurança é a palavra. Quem já se sentiu inseguro aqui? Levante a mão. O pior sentimento que existe é o sentimento de insegurança. Eu peguei uma carona, peguei um táxi. E aquele taxista estava muito rápido. Eu não tenho medo. Mas aquele dia eu fiquei.
Aquele dia eu pensei, deu 2 minutos, 3, 4, 5, ele não mudou de atitude. Eu fiquei pensando no que falar, porque eu estava muito inseguro. E eu pensei, disse, rapaz, eu vou usar aqui minha família, para ele não se sentir ofendido. Vai que ele se sente ofendido, enfia o carro debaixo do caminhão. Sei lá, a gente não sabe com quem está lidando. Depois do islamismo, do que está acontecendo, tem que tomar maior cuidado, meu filho. Você tem que tomar cuidado. Tem que medir com as palavras. Senhor, por gentileza. Rapaz, eu tenho 2 meninos lindos lá em Brasília e uma esposa novinha. Com poucos quilômetros rodados. Tem como diminuir a velocidade, por gentileza? Senhor, desculpa, eu estou correndo muito. Aí eu dei um tapinha nas costas. Não, cara, mas... Estava inseguro, fiquei inseguro. Falei, caramba, eu vou morrer aqui. Outro marmanjo vai pegar meus meninos no colo. Porque tem 1 ano, nem me chama de pai ainda, vai chamar outro de pai. Eu fiquei muito inseguro. Essa insegurança que a vida às vezes nos transmite. E essa insegurança acontece em relação à fé também. Quando a palavra de Deus deixa de ser pregada como ela tem que ser pregada, as pessoas ficam inseguras. E Paulo quer dizer a Timóteo, quer transmitir a Timóteo uma segurança, firmeza. Nós precisamos ter firmeza de fé. Precisamos saber em quem temos crido. Nós precisamos saber em quem temos crido, precisamos estar informados e bem informados. Paulo passa também uma personalidade forte para Timóteo. Alguém que luta contra os falsos mestres. Eu falo muito nisso aqui. São pessoas que entorpecem a fé dos outros. E a cada dia que passa, a gente pensa que vai melhorar, piora. É igual rato. Praga de rato. Você mata um, aparece 200. Você prega. Rapaz, agora vai mudar um pouco. Esse negócio vai mudar. Esses caras vão tomar vergonha na cara, vão tomar um jeito, daqui a pouco multiplica. E sabe o que acontece? As pessoas ficam inseguras. As pessoas não sabem mais em quem acreditar. Elas não têm uma fé firmada em Cristo, elas têm qualquer coisinha, elas ficam completamente abaladas, se perde o emprego, pronto, não quero mais ir para a igreja, como se a igreja fosse o lugar de manter o emprego. Igreja não é lugar de manter emprego. Como se a igreja fosse o amuleto. Como se aqui tivesse algo que fizesse com que todas as coisas acontecessem de bom com você. Paulo quer transmitir uma fé independente de tudo isso. Firmado em Cristo. Somente Cristo. Somente o Senhor. E o grande tema da carta é lutar o bom combate. Guarde bem esse tema, lutar. Lutar o combate é diferente de lutar um bom combate. Lutar um bom combate. Vamos lá. Timóteo, filho meu, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Primeiro, lutando um bom combate. No grego, estratel significa prestar um serviço militar. Servir como um soldado. Combater contra um inimigo. É uma metáfora, o militarismo é uma metáfora que o cristianismo se apropriou. O cristianismo paulino se apropriou de alguns termos, e um dos termos que o cristianismo paulino se apropriou foi do militarismo. O cristianismo paulino se apropriou também das questões olímpicas, mas é outra pregação. Mas quando Paulo se apropria faz essa metáfora com
o militarismo, o servir, o combater contra o inimigo, ele quis nos ensinar que o evangelho é muito sério. Você já parou para pensar que o governo mantém vários quartéis militares no Brasil e outros lugares, outros países também mantêm uma estrutura dispendiosa para atuar uma vez ou outra? Sim ou não? Para atuar uma vez ou outra. A França agora teve que colocar os seus soldados na rua. Talvez aqueles soldados, aquelas corporações, nunca tenham que ter ido para a rua. Mas elas estavam de prontidão. Essa linguagem militar que Paulo usa para o cristianismo é estar de prontidão. Soldado preparado, forjado, conhecendo bem as armas, conhecendo bem as estratégias dos seus inimigos. E nós temos 3 inimigos que nós temos que conhecer as estratégias deles. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, a carne. Você mesmo. Terceiro inimigo, diabo. Você tem que conhecer como é que essas 3 coisas funcionam. Lutando um bom combate. Interessante que o texto fala que é um bom combate. Tem um combate e o bom combate. Por que o texto fala de lutar um bom combate? Porque, na verdade, nós estamos lutando por uma boa causa, que é o Evangelho de Jesus. Lutar um bom combate significa dizer que nós estamos lutando, defendendo, a graça de Cristo está acima de tudo, uma boa causa. Vale a pena. Essa metáfora do militarismo indica que enfrentaremos inimigos. Você é um grande inimigo para você mesmo. O maior terrorista que existe não é o Talibã. O maior terrorista que existe é você mesmo. Nós somos capazes de fazer coisas que só Deus que não duvida, mas nós mesmos não sabemos o que somos capazes de fazer. Por isso que nós temos que ficar alertas com nós mesmos, conosco. Você não sabe quem você é até você ser provocado. Você não sabe quem você é até vir uma luta, uma grande adversidade. Nós não sabemos quem nós somos. Nós temos atitudes que nos deixam espantados. Você diz, como eu fui capaz de fazer aquilo? Como eu fui capaz de falar aquilo? Como eu fui capaz de desejar aquilo mal para o meu irmão? Pô, que mentalidade demoníaca. Como eu fui capaz de fazer isso? Em segundo lugar, o texto fala sobre mantendo a fé. O texto diz, preservando a fé. Não é uma fé prática. Eu tenho fé no nome de Jesus, que tudo vai dar certo. Essa fé até os macumbeiros têm. Essa fé prática, todas as religiões têm. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Sim, você tem que ter fé que o Senhor está contigo. E portas podem ser abertas e também portas podem ser fechadas. Mas não é isso que a palavra está falando. Fé no autor e consumador.
Fé no Deus que se fez carne. Fé naquele que vai voltar. Fé nas coisas, nas promessas que estão aqui. Não são as promessas terrenas. Que vontade de esganar essas coisas. Promessa. Muitas promessas, muitas promessas, muitas promessas, muitas promessas. A fé em Cristo nos ensina a viver com base numa promessa, numa maior promessa, e nela que eu existo, é por essa promessa que eu estou aqui, é por essa promessa, essa maior promessa, que a igreja existe, que a igreja se move, que a igreja está aqui. Mantendo a fé. Um bom soldado, ele não pode ser interesseiro. Um bom soldado, ele precisa se apegar à causa. Patriota. Se o soldado não for patriota, se o patriotismo não estiver na vida do soldado, dificilmente ele segue a carreira militar. Sim ou não? Não segue. Tem que ter um nível de patriotismo. Tem que ter um nível, tem que ter uma consciência muito aguçada da sua missão. Daquilo que você foi chamado, foi estabelecido. Da sua missão na comunidade. Na sua missão na sociedade. Da sua missão no mundo. E Paulo usa a figura do militar porque no militarismo isso é muito reforçado. Porque no militarismo isso é muito bem trabalhado. Paulo usa essa figura, essa metáfora para dizer, olha, assim como no militarismo existe um patriotismo, na vida cristã deve haver um apego à doutrina básica. Quais são as doutrinas básicas da palavra de Deus? Você precisa saber, viver. Quais são as doutrinas básicas da palavra de Deus? Qual é o eixo fundamental da nossa história? Nós precisamos viver isso. Viver isso. Saber disso. Está bem alicerçado nisso. Existia um grupo de gnósticos que ensinavam contra os pontos fundamentais da fé. Diziam que só alguns seriam passíveis da redenção. Só alguns vão ser alcançados por essa redenção de Cristo aí. Um bom soldado deve ter um bom conhecimento do seu Senhor. Soldados que não conhecem sobre o seu Senhor são soldados que vai acontecer uma coisa com ele. Ou ele vai ser um derrotado, ou então ele vai se render à tropa do outro lado. Ele vai se render, ele vai passar para o outro lado. É por isso que você tem a corrupção em todas as camadas da sociedade. A corrupção em todas as camadas da sociedade existe por quê? Porque falta senso de missão. Quando você não tem um senso de missão, você passa para o outro lado. Você passa para o outro lado. Não basta somente dinheiro. Não basta somente ter os bons salários. Porque já foi provado que pessoas que têm um bom salário se corrompem. Porque antigamente, quando você falava em bom salário, você dizia, o cara roubou o famoso furto famélico, furto em virtude da manutenção básica da família. Mas quantos
Quanta corrupção existe em relação a pessoas que têm muito? Falta de missão. Por isso que eu digo, cuidado com o concurso público. Pastor! Cuidado com o concurso público. Tem muitas pessoas indo para concurso público só por conta de dinheiro. Nem só de missão vive o homem. Eu sei disso. Mas cuidado. A sua vida não pode ser movimentada só por conta de dinheiro. Muitas pessoas que vão para concursos públicos, para áreas na vida que elas detestam. Se você detesta a criança, não faça concurso para professor. Vai matar os bichinhos. E eu, como pai, vou ter que precisar da graça de Cristo para não te matar também. Se você não tem capacidade psicológica para usar uma arma, não vai ser policial. Não, mas o cara reprova no exame de psicotécnico, aí tem que entrar na justiça, mesmo sem a capacidade. Foi comprovado que o cara não regula muito bem na cabeça, mas aí entrou com a liminar e a liminar saiu, e o cara está lá. Se você não quer saber, se você não entende o que é a sociedade, o que é a comunidade, não vai ser político, porque vai chegar lá e vai fazer besteira. Existem pessoas boas e pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas em todas as áreas. O grande problema é que falta um senso de missão. Eu creio que tem pessoas vocacionadas para cada área nessa vida. Eu creio. Mas isso precisa ser procurado. É porque quando nós somos crianças, nós somos enganados. A pessoa, o que você quer ser na vida, menino? Eu quero ser médico. Aí escolhe só as profissões, né, que dá dinheiro. Aí escolhe as profissões top. Que no senso comum aquilo já é coisa que dá dinheiro. E a mãe coloca na cabeça do menino, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico. Mas a criança detesta lidar com um ser humano. Cresceu, não tem um mínimo de sensibilidade psicológica com ninguém. Passou no vestibular, porque o vestibular é uma coisa seca. Se tivesse um teste vocacional, uma entrevista mais profunda, muitos não seriam médicos. O caso de uma criança que engoliu uma moeda, foi para o hospital, chegou no hospital, fizeram o raio-x e a moeda estava lá dentro. Aí disseram, não tem como tirar a moeda não. Despediram os pais e a criança vomitando, a criança passando mal. Teve que ir lá na delegacia, o delegado foi lá na marra, o delegado até abusou um pouco, porque ele precisava de uma ordem judicial, mas ele chegou na doida lá. Eu acho que ele devia ser um pai também. Nessas horas ele pegou o direito de lado e usou a justiça. Porque tem hora que você pega a lei e joga fora e usa a justiça. Ele foi lá e usou a justiça. Se vocês não tirarem a moeda desse menino aqui, eu vou prender todo mundo. Fechou os policiais, fechou o cerco. Bora! Tá. Acho que o equipamento está ali guardado. Não tem missão. E na vida cristã acontece da mesma forma. Um bom soldado tem que saber quem é o seu Senhor. Um bom soldado ele tem que ser apaixonado pela causa. O bom soldado ele sabe, o bom soldado de Cristo sabe que as armas de sua milícia não são carnais. Elas são espirituais. O bom soldado de Cristo, ele conhece o seu Senhor, conhece os seus inimigos, conhece os seus limites. Queridos, olha aqui para mim, nós temos limites. Não brinque com os seus limites. Não brinque com os seus limites.
Quando você sabe que conhece os seus limites, você vai saber até onde você pode ir. Eu vou até aqui. Por quê? Porque se eu passar daqui, eu posso ser surpreendido. Terceiro e último lugar, uma boa consciência. O texto diz, preservando a fé e a boa consciência. O soldado serve sem que sua consciência o condene. Ele serve não porque o seu Senhor está ali. Ele serve porque ele ama servir. Igual aquele profissional que quando o patrão está perto, o serviço rende. Quando o patrão sai, o serviço não rende. O soldado de Cristo, ele tem uma conduta diária que independe dos olhares, independe de quem está ao seu redor, ele está cumprindo a sua missão apaixonadamente, amorosamente, dedicadamente. Não importa o local que ele esteja, mas Cristo está com ele. Independente da região geográfica, se ele está aqui, se ele está na China, na Europa, ele continua sendo servo de Cristo. Mas parece que quando as pessoas viajam, elas se desviam. Se desviam. Eu não entendo isso. Depois que eu volto das férias, eu fico até com medo. Os testemunhos começam a acontecer. Que Deus geográfico é esse? Que Deus geográfico é esse? Você arrumou um Deus na sua região domiciliar e ele só se torna perceptível quando você está naquela região domiciliar. Quando você sai do seu domicílio, você vira o demônio. Os olhos se desviam. A conduta vira algo completamente infernal. O testemunho cristão se esvai. É como se Cristo estivesse só aqui. Quando eu saio da minha esfera de vigilância, como um bom soldado, eu continuo vigiando. Porque o inimigo não está somente na minha esfera de vigilância. O inimigo, ele está por todos os lados. Quando eu saio da minha esfera de vigilância, eu continuo temendo a Deus. Quando eu saio da minha esfera de vigilância, quando ninguém está me vendo, quando ninguém está de butuca em mim, eu tenho que continuar sendo servo. O temor tem que continuar existindo. Isso é uma boa consciência. Conduta diária. Os gnósticos não podiam ter uma boa consciência porque eles agiam contra Cristo. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. O grande desafio na batalha do soldado cristão, diante de tudo que você vive, é centrar-se na palavra de Deus. O grande desafio do soldado cristão é ter Cristo no centro e não o homem. O desafio do soldado cristão é que Cristo esteja no centro e não o homem. A nossa fé não é uma fé de espetáculo. A nossa fé não é uma fé de espetáculo. A nossa fé não é uma fé de mercado. O nosso ideal de felicidade não está em ter, mas em viver para Cristo. O nosso ideal de felicidade não é ser traficantes da fé ou das bênçãos. Nosso ideal de vida é proclamar aquele que vai voltar. Nosso ideal de vida, a nossa missão é proclamar acerca daquele que prometeu que voltaria. Uma boa consciência
quando a sua consciência não te acusa, quando a sua consciência não te reprova, quando a sua consciência é uma consciência bíblica, a sua consciência é uma consciência cristã, a sua consciência é uma consciência centrada nas Escrituras, centrada em Cristo Jesus, e ali você vive, e ali você fica, e dali você não sai. Uma boa consciência, um tempo de mudança de paradigma. A felicidade é algo que as pessoas estão procurando, buscando a fé. Para ser feliz nessa terra, você não precisa da fé. Você precisa fazer a coisa direitinho para que você colha bons frutos. Porque se para ser feliz nessa terra, nós precisássemos da fé, muitas pessoas que têm fé não passariam por grandes problemas, como os cristãos que estão sendo decapitados lá no Oriente Médio. Agora, a felicidade que eu preciso é uma felicidade do reino. Essa independe de tudo que você vê aqui. Essa independe de todas as coisas que tem aqui nessa vida. Uma boa consciência. Seu ministério vai frutificar. Você vai caminhar, você não vai se fatigar. Você pode se cansar fisicamente, mas você vai estar preparado para toda boa obra. Como é que está a sua consciência? Se a sua consciência está contra você, se a sua consciência não está uma consciência bíblica, se Cristo não está vivendo nessa sua consciência do dia a dia, você precisa que isso seja mudado. A sua consciência tem que ser pura. A sua consciência precisa ser limpa diante de Deus e diante dos homens. Aquele sistema de acusação que existe o tempo todo, isso é cansativo. As pessoas se frustram, as pessoas elas param no meio do caminho, mas uma consciência bíblica, uma consciência cristã, uma consciência firmada no Senhor, nada vai poder fazer com que você pare. Uma boa consciência.